Olá, eu sou o Leandro Lourenço e nesse vídeo eu vou falar sobre necessidades e desejos. Existem dois motivos que fazem uma pessoa comprar, basicamente, que motivam ela a comprar. É ter uma necessidade ou ter um desejo. Então, cada produto ele acaba se adaptando ali, ou ele é feito exatamente para atender uma dessas duas motivações, que é a necessidade ou o desejo. É muito importante que você saiba o tipo de produto que você vende dentro da sua empresa ou serviço, que você oferece para os seus clientes e você saber se de repente de fato isso é uma necessidade para ele ou se você precisa aflorar nesse seu cliente esse desejo, porque isso interfere diretamente na maneira como você faz a comunicação desse produto ou serviço que você está oferecendo para os seus clientes. Então você saber necessidade, por exemplo, produtos de higiene, produtos de limpeza, comida, enfim, esse tipo de coisa. Desejo, talvez, é uma viagem, é um produto mais elaborado. Produtos que têm a ver com o luxo, eles flertam muito com essa questão do desejo, Então, é muito importante que você saiba exatamente aquilo que você vende para você poder oferecer para os seus clientes um produto adequado e para você também saber se comunicar com esses clientes para motivá-los a comprar, Então, os produtos de necessidade, por exemplo, eles acabam tendo uma relação muito próxima com preço, conforto, talvez, algumas coisas. Então, é muito importante que você saiba exatamente o produto que você vende e para você saber se comunicar com esses clientes, para você saber oferecer na hora da venda, você usar os argumentos corretos para você, de fato, influenciar ou oferecer a melhor opção para os seus clientes. Então, eu vou te dar dois exemplos aqui. O primeiro é de um determinado tipo de comércio que pode oferecer os dois tipos de produtos, tá? Uma loja de roupa íntima, por exemplo. Você vai pegar calcinhas, cueca, são produtos talvez de necessidade, todas as pessoas usam isso, então é uma coisa que o cliente que vai até esse local, ele vai buscar um produto confortável, talvez que tenha uma durabilidade maior, mas ele precisa, isso é uma necessidade do cliente, tá? Mas essa mesma loja pode vender outros tipos de produtos que eles partam muito mais para o lado do desejo. Por exemplo, moda praia, ou então uma lingerie mais sensual para a mulher, alguma coisa assim que seja pensando numa noite especial com alguém, alguma coisa assim, ou a questão da moda praia, que é biquíni, maiô, sunga, alguma coisa assim, que mexe com esse desejo da pessoa ir para a praia, ir para a piscina, passar o final de semana em algum local que esteja assim ensolarado, que tenha piscina, que tenha, enfim, todos esses tipos de atrativos de férias, lazer, alguma coisa assim. Então essa mesma loja, ela precisa necessariamente saber que aquela calcinha de algodão, aquela cueca que vende ali, é uma necessidade do cliente. Então talvez ele vai até chorar no preço, ele vai reclamar se tiver caro, mas talvez, ou melhor, em outros tipos de produtos como esse de moda praia ou dessa lingerie, que pode ser até um produto não lá muito confortável para a mulher, mas ela tem um outro apego, tem um outro tipo de sentimento ali, tem outro tipo de pegada no meio que faz com que essa pessoa busque outras coisas que não é necessariamente o conforto, não é a durabilidade do produto, é uma ideia de um dia ideal, de uma noite ideal, de um encontro com alguém. E a questão da moda praia tem a ver com esse lance da pessoa passar o final de semana num lugar legal, passar férias, enfim, tem toda essa questão do desejo. Então é importante, por exemplo, uma loja como essa, saber diferenciar esses produtos para poder oferecer isso, às vezes até para o mesmo cliente, mas de maneiras diferentes, usando argumentos diferentes. A vendedora precisa saber na hora de atender o cliente, assim como a empresa em si, a loja em si, na hora de se comunicar, numa rede social, alguma coisa do tipo assim, para saber exatamente quais argumentos e como chegar nesse cliente para aflorar essas questões, tanto da necessidade ou de desejo. E também a gente pode pegar um outro exemplo, de um mesmo produto que ele pode servir para ambos, ou para uma necessidade ou para um desejo, certo?
Se a gente pegar a ideia de que a gente precisa se locomover, a gente precisa de um meio de transporte, a gente pode pegar, sei lá, um carro, uma moto, alguma coisa assim. Mas vamos pegar como exemplo o carro. Existem carros de 10 mil reais, existem carros de 1 milhão de reais. O que diferencia esses produtos? De que diferencia um carro do outro? É essa questão de você procurar por uma necessidade ou você ter o desejo de ter alguma coisa muito mais elaborada, que na verdade é muito mais do que você precisa, mas você tem não é necessidade, você tem esse desejo de ter. Então, se você tiver um carro que você precisa para trabalhar, por exemplo, se você tiver um carro que custa 20, 30 mil reais, que seja um carro legal, que tenha lá algum tipo de conforto, tem um ar-condicionado, uma direção hidráulica, mas quer dizer, você tem aquele veículo para você fazer as suas coisas no dia a dia, você vai trabalhar, você vai ao supermercado, enfim, não precisa de algo muito mais elaborado que isso. Mas algumas pessoas, elas querem mais do que isso, elas querem um carro, uma Ferrari, por exemplo, um carro de 300, 500 mil reais, e tem algumas pessoas que de fato têm dinheiro para comprar um carro como esse. Então elas buscam muito mais do que isso, elas não querem simplesmente um carro que tenha um ar-condicionado, uma direção hidráulica ou o pneu da calibragem X ou YZ. Elas querem uma coisa, é um status, né? Elas querem ser admiradas por aquilo, então, ou serem até desejadas por possuir um veículo assim, um carro assim, chegar num lugar e as pessoas comentarem, né? Então é muito interessante isso, porque talvez um mesmo produto, né, de uma mesma categoria, vamos dizer assim, ele pode partir de ser uma necessidade para alguns e ser um desejo para outros. Então tem inúmeros produtos que são mais ou menos nessa linha, tal, que a gente começa a observar, e por isso que é muito importante você saber o que você vende dentro do seu comércio, como é que você faz para você chegar nos clientes, qual que é o argumento que você usa, porque a questão do desejo, ela é muito ligada a você conseguir incutir isso no seu cliente, fazer com que ele sinta essa necessidade de ter algo a mais, né? Então a gente está falando de necessidade, que é uma coisa talvez muito básica, mas criar um desejo numa pessoa é algo muito diferente, é muito mais difícil. E por isso que esses produtos eles acabam custando muito mais caro, é por isso que esses produtos eles são muito mais desejados, porque as pessoas enxergam um valor muito diferente do que elas enxergariam. Uma pessoa enxerga algo totalmente diferente num carro, num Uno, né, do que elas enxergam numa Ferrari. Mas, em teoria, você poderia usar os dois carros para fazer a mesma coisa, para se deslocar de um trajeto A a um trajeto B. Mas as pessoas, elas conseguem, elas procuram esse algo a mais. Então, por isso que é muito importante você saber exatamente aquilo que você vende, para você conseguir oferecer para os seus clientes a melhor opção para ele, ou para se comunicar também a respeito disso, até para você conseguir criar um desejo. A questão de comida também, ela funciona mais ou menos do mesmo jeito. Então, assim, comer é uma necessidade, mas você ir num restaurante de um chefe renomado passa a ser um desejo. Você quer estar naquele lugar. Você gostaria de estar com algumas pessoas que você gosta muito naquele local. Então, por isso que as pessoas tiram foto, elas adoram dizer que estavam lá. Mas não era necessariamente por conta da comida. É por conta de tudo o que é colocado em volta disso, de toda uma situação que é criada, né, da pessoa se sentir super realizada, às vezes por ir num determinado lugar que talvez se ela se alimentasse em casa ou em outro restaurante seria, para o corpo dela seria a mesma coisa, mas é uma questão de desejo, uma questão de uma vontade. Então é muito trabalhado isso nos produtos luxuosos, né, porque não basta o cara ter um relógio, o cara quer um relógio da marca X. Então, as pessoas se sentem bem com aquilo dá um ar de segurança, de poder, enfim, várias outras coisas que eles passam da necessidade para esse sentimento de desejo, de desejar ter aquilo lá. Isso pode acontecer também com o telefone celular, de que você pode pagar R$500 no telefone ou você pagar R$10 mil. Teoricamente, os dois fazem a mesma coisa. Mas não fazem, para a grande maioria das pessoas não fazem. E o mais interessante é que assim, muitas pessoas não têm condições de comprar talvez um telefone de R$10 mil, a grande maioria das pessoas não tem, mas se elas pudessem comprar, se elas tivessem condição, elas comprariam. É bom a gente observar isso, a gente ter isso em mente, que tem essas duas motivações basicamente para a gente fazer uma compra, para a gente pôr a mão no bolso, para a gente deixar o nosso dinheiro para alguém,
e é muito interessante a gente saber exatamente como que funciona, até para a gente usar no nosso comércio, na nossa loja, enfim, na nossa empresa, para a gente também oferecer as melhores opções para os nossos clientes. Tá certo? Se você tiver alguma pergunta, se você tiver alguma questão, quiser fazer algum comentário, pode fazer nesse vídeo e se precisar é só entrar em contato. Um grande abraço, até mais.